Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e nesta aula nós iremos falar sobre HQs. Você sabe o que são HQs? Você conhece o tema dessa história? Você já ouviu esse tema, essa trilha sonora? Tema de uma HQ adaptada para o cinema e que nós conhecemos como Superman. Você já leu as histórias do Superman nas HQs? Ou, se você não leu, pelo menos já deve ter assistido a algum filme do super-herói mais famoso do universo da DC. É o Superman. Existem adaptações desde o século XX, ali em meados dos anos 80, 90, mas existem adaptações mais novas, mais com a sua cara, que é o adolescente de hoje, né? No meu tempo, as adaptações para o cinema não se comparam às adaptações de hoje, mas eu me divirto da mesma maneira como eu me divirto com as adaptações de hoje, mas porque eu gosto deste super-herói que é o Superman. Entre ele, nós temos o Hulk, os Vingadores, Homem de Ferro, nós temos os gibis, né, nacionais, que são Turma da Mônica, Chico Bento, entre outros, o Garfield. Então, o universo das HQs, o universo dos gibis é imenso e diverte milhares de pessoas em volta do mundo inteiro. E então, como objetivo, nós iremos conhecer e analisar o contexto histórico das histórias em quadrinhos e os elementos que compõem esta linguagem. Então pense aqui comigo. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? Quando eu era adolescente, eu tinha um hábito maior de ler histórias em quadrinhos, porque hoje, na minha adultez, eu me comprometo com outras leituras. Mas as HQs são as leituras preferidas, costuma ser as leituras preferidas dos adolescentes e das crianças, que pode ser um de vocês que estão assistindo a nossa aula agora. Entre elas, vocês também com certeza vão adorar ler mangás, que é um outro tipo de HQ também, só que japonês, que tem uma dinâmica diferente na sua leitura. E qual a sua história preferida para você que lê HQs, hein? E você sabe o que são HQs? Ora, eu estou falando desde o início da nossa aula, as HQs, histórias em quadrinhos, são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas por imagens e texto. Ou seja, são muitas imagens coloridas, preto e branco, tem HQs de faroeste, tem HQs de super-heróis do universo da Marvel e da DC, tem inúmeras histórias dos mais diversos universos, dos mais diversos temas e que inebriam a fantasia de muitas pessoas. Claro que a preferência maior é dos adolescentes e das crianças, e é um tipo de história que conta com a sua contação de história, conta com o apoio de muitas imagens. Algumas delas costumam ter pouquíssimo diálogo e muito mais imagens, como por exemplo as mangás. Bom, elas têm por objetivo contar uma história ficcional ou não, que representa feitos da humanidade em sua época. Então, olha que legal. As HQs, elas estão relacionadas à época. Se eu pegar uma HQ, uma história em quadrinho do Superman, por exemplo, quando ele surgiu, que foi lá na década de 30, por volta da década de 30 do século 20, a gente tem um Superman diferente do Superman de hoje. Inclusive a roupa, tudo influencia o diálogo, a tecnologia da época. Ela está sempre acompanhando o seu tema e o seu tempo. E os temas discutidos são temas diferentes. Então, veja bem, se na década de 30 nós tínhamos uma sociedade americana mais conservadora, hoje, no século 21, nós temos uma sociedade com um pensamento mais evoluído em várias questões temáticas da nossa sociedade, como questões de etnia, questões de orientação sexual. Então, nós vamos ter as HQs se adaptando a esta modernidade para atingir o teu público e não perder o seu status de grande referência. Então você veja bem, dentro das histórias de HQs, nós conseguimos discutir
temas dos mais variados possíveis, trazendo sempre uma galera para este universo. E o mais interessante é que as HQs são adaptadas hoje para o cinema, já faz um certo tempo, né? Desde quando o cinema surgiu, eles já começaram a adaptar para o cinema essas histórias em quadrinhos, então é possível vermos, dentro da linguagem cinematográfica, muitos dos nossos super-heróis das histórias em quadrinhos dentro da narrativa cinematográfica, e é claro que conforme a tecnologia cinematográfica vai avançando, a ação, os efeitos especiais vão sendo aprimorados, inebriando ainda mais os nossos olhos. E aí é uma mistura de imagem com trilha sonora, efeitos especiais, que nos fazem, a cada novo trailer, correr direto para as telas do cinema para vivenciarmos uma experiência até então não vivida. E olha só, então, The Yellow Kid foi a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo. A primeira história em quadrinhos de que se tem notícia no mundo, então, é Yellow Kid, ou seja, a criança amarela. Seria uma tradução mais ao pé da letra em português. Ela foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895, final do século XIX, e coincidentemente estava surgindo ali, também nessa mesma época, o universo do cinema. E aqui eu trago para vocês uma imagem desta primeira história que pode ter sido a primeira dos HQs, porque é a primeira que se tem notícia. Essa história conta a história de um menino que usava um pijama amarelo e vivia em um beco, lugar típico de miséria que existia no início do século XX na cidade de Nova York. Aqui nós já podemos tirar um tema de condição social deste personagem. Ele vivia num lugar típico de miséria que existia no início do século XX. De repente, então, essa história pode levantar questões relacionadas à condição social deste personagem e dos personagens no entorno desta história, situada na cidade de Nova York. As falas do menino eram mostradas através de mensagens que apareciam escritas em sua roupa. Olha que legal! Então o diálogo estava traduzido nas mensagens na sua roupa, no seu pijama amarelo. Este aqui, ó, é o Yellow Kid. Olha só, e no Brasil, de quando é que se tem notícia das primeiras HQs no Brasil? No Brasil, em 1905, foi lançada a primeira revista em quadrinhos de Renato de Castro, chamada Tico-Tico. Ela continha passatempos, mapas educativos, literatura juvenil, informações sobre história, ciência, artes, geografia e civismo. Então, olha aqui que nós já temos aqui uma diferença entre a primeira história em quadrinhos nos Estados Unidos e a primeira HQ no Brasil. Logo, a gente vê que não é só uma história, uma revistinha que conta uma história. Não, ela vai trazer também mapas educativos, literatura juvenil, informações sobre história, ciência, artes, geografia e civismo. Então ela vai abarcar uma série de temas que não só a ficção. Olha que legal! E aqui nós temos, né, uma imagem desta primeira história em quadrinho denominada Tico-Tico. E aqui, ó, o avestruz e o gorila, a história que seria a história de literatura juvenil. Bom, nesta mesma HQ Tico-Tico do Brasil, possuía também fotografias e desenhos feitos por leitores. Olha que legal! Então, já desde o princípio nas HQs do nosso país, o leitor tinha participação nessas revistas. Enigmas, concursos e histórias em quadrinhos destinadas ao público infantil.
O Brasil sempre trouxe essa cara de oportunizar em alguns momentos a participação do público em determinadas questões, em determinados setores da literatura, oportunizando aparecer, né, a dar a cara do brasileiro como o Brasil é. E aqui eu vou trazer para vocês a primeira atividade de hoje. De que se trata Yellow Kid, a primeira história em quadrinhos? Nada muito difícil, visto que eu acabei de falar, pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiram responder? Mole, mole, essa foi fácil, né? Mas, te ajudando, olha aqui, ó, de que se trata então Yellow Kid? A primeira história em quadrinhos trata da história de um menino que usava um pijama amarelo e vivia em um beco, lugar típico de miséria que existia no início do século XX na cidade de Nova York. Bom, dando continuidade, vamos falar um pouco da técnica para a criação de uma história em quadrinhos e quem sabe você venha a ser o mais novo escritor, desenhista, criador de histórias em quadrinhos. Bom, para criarmos uma HQ, precisamos reunir alguns elementos tais como o texto ou enredo, os personagens, os balões, os letreiros, as onomatopeias. O que seria onomatopeias? Você deve com certeza saber. Em apenas uma página, o artista pode contar uma história completa. E é claro, você precisa de criatividade. E criatividade, gente, nós temos não podando a nossa capacidade de imaginar. Ou seja, eu tenho que estar livre para imaginar um mundo cheio de coisas legais. E para que isso possa acontecer, eu tenho que estar destituído de barreiras, livrar-me principalmente de preconceitos. Entre as técnicas, nós temos os balões. Os balões são importantíssimos nas HQs. Os balões servem para comunicar diálogos, ideias, pensamentos e sensações das personagens. Observem alguns exemplos. Entre eles, o pensamento. Olha, este balão, ele representa pensamento, ó, reticências aqui, ó, essas reticências representam o pensamento, o personagem está pensando. Então, toda vez que aparece esse balãozinho, é o personagem pensando. O cochicho, quando ele estiver cochichando, aparece este balão. E aqui, ó, fala. Este balão representa a fala normal, como eu estou falando agora para vocês. E o grito, quando eu estiver gritando, vai aparecer esta representação gráfica. Olha que legal o grito. Então, são códigos estabelecidos dentro das HQs para que em todas as histórias as pessoas possam acompanhar a mesma ideia. E você já ouviu falar em onomatopeias? O que seria isso? As onomatopeias são palavras que buscam reproduzir vozes de seres, ruídos e sons. E aqui nós temos um exemplo, bum! Uma explosão. Olha aqui, ó, representa a explosão. Também, por meio da onomatopeia, a linguagem escrita e a imagem visual se integram. Então, pau, bum, onomatopeias. Também temos as personagens, isso é o principal. As personagens fazem parte da ação da história, podem aparecer com fala ou não e serem representados de diversas formas. Elas demonstram emoções e expressões. E olha que delícia essa imagem aqui da Turma da Mônica, que representa o nosso cenário nacional que ganhou o mundo inteiro. Ei, Maurício, criador, né? Famoso Maurício, criador da Turma da Mônica. Vamos então agora a mais uma atividade? Que tal agora que você já conhece alguns elementos que são necessários para criar uma história em quadrinhos, você criar a sua própria HQ? Vamos então pensar numa história que pode ser a nova história que vai ganhar o planeta Terra. Enquanto você pensa na sua, eu penso na minha e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu criar uma ideia? Claro que dá tempo apenas de esboçar algumas ideias, mas no final da nossa aula você pode continuar esboçando a sua ideia, fazendo algumas anotações, e eu sei que tem muitos de vocês aí na sala de aula que adoram desenhar, principalmente mangá. Então, por que não aproveitar esta habilidade e desenvolver uma história em quadrinhos, um mangá, um gibi, de acordo com aquilo que você tem preferência? Bom, nesta aula nós conhecemos e analisamos o contexto histórico das histórias em quadrinhos e os elementos que compõem esta linguagem. Tan, 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 daram, pam, pam, pam. Eu me despeço com o tema de Star Wars, do Darth Vader. Eu espero realmente que você tenha gostado e até breve.